você ministraria também na quarta-feira, pastor, sobre a natureza teantrópica de Cristo. Que palavra complicada. É pouco usual essa palavra, né? Em relação a Cristo. Talvez nossos ouvintes aí estejam curiosos para saber o que é isso, natureza teantrópica de Cristo. Você pode dar uma explicação para nós, pastor? Sim, a natureza teantrópica de Cristo, que depois acabou culminando na união hipostática, isso foi decidido no Concílio de Calcedônia, no ano 451 depois de Cristo, porque havia muitas seitas que surgiram, até mesmo dentro do judaísmo e fora dele, como herança do neoplatonismo, né? Que negavam, alguns negavam, por exemplo, os docetistas negavam a humanidade do Senhor Jesus. E veja que o apóstolo João, já nas suas cartas, ele combatia essa crença que era docética, né, dos docetistas, que depois ficaram conhecidos como docetistas, daqueles que negavam que Cristo veio em carne. E ele chegou a dizer o seguinte: aquele que nega que Jesus veio em carne, esse é o espírito do anticristo. Esse é o anticristo. Todo aquele que nega que Jesus veio em carne. Então havia essa negativa, porque a palavra docetismo vem do verbo grego dokel, e dokel significa parecer. Então, na mentalidade desses docetistas, Cristo não tinha um corpo de carne, um corpo humano, mas parecia ser um corpo, mas não era um corpo. Isso por conta da herança platônica, porque Platão era acostumado a pensar através de conceitos abstratos, e ele partia a partir do abstracionismo para o mundo concreto. E na mentalidade platônica, a realidade, a verdade das coisas estava no mundo das ideias. E tudo aquilo que chegava no mundo concreto era mundo imperfeito, era o dualismo. Então, havia muitas cadeiras no mundo, mas nenhuma refletia a verdade. A verdadeira é aquela que estava na mente do autor. Então veja que o mundo espiritual era o mundo da perfeição e o mundo material, o mundo das imperfeições. Tudo que era mal estava ligado à matéria. Então, Cristo, sendo então divino, não poderia se unir ao humano. Então eles negavam a humanidade. Por outro lado, temos conhecido Ário, que daí veio o arianismo, que hoje tem os seus seguidores, que são os TJs, Testemunhas de Jeová, que até falava dessa divindade de Jesus, como eles também acreditam em Jesus como um Deus menor, porém um Cristo como... aceitavam a humanidade, melhor, aceitavam a humanidade de Jesus, mas negava a sua divindade. Enquanto os outros aceitavam a divindade e negavam a humanidade, ele aceitava a humanidade e negava a sua divindade. Esse é o famoso arianismo. E hoje é seguido pelas Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová continuam como seguidores do arianismo. Portanto, a natureza teantrópica, o que é? De acordo com João, capítulo 1, versículos 1 a 3, e no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Então isso mostra não somente a divindade, como a eternidade do verbo. Só que quando nós lemos, por exemplo, o versículo de número 14, do mesmo evangelho segundo João, no versículo 14, está escrito assim: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui nós vemos um Cristo humano, nascido de mulher, de acordo com o que disse Paulo para a igreja da Galácia, que ele nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei. E aqui em Filipenses, Paulo, num texto clássico, mostra que Cristo realmente, ele se humilhou, é o estado de humilhação de Jesus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então veja que o verbo divino se faz homem. Só que essas duas naturezas, natureza divina e natureza humana, se fundem e não formam duas pessoas, mas apenas uma pessoa. Havia uma só pessoa, porém duas naturezas, uma natureza humana e outra natureza divina. Nós chamamos isso na teologia de mistério, e é realmente um mistério. Como poder explicar isso? Deus se une ao ser humano
e forma uma só pessoa. O único mistério que supera realmente esse mistério da união hipostática, né? E união hipostática vem de hipóstase, que é natureza, pessoa, ou natureza teantrópica, que vem de theos, que é Deus, mas antropos, que é homem. Então, Deus se unindo com o homem. O único mistério que supera a união hipostática, ou a natureza teantrópica de Cristo, é a união, a Trindade. Da Trindade. A Trindade. Essa união hipostática, a união teantrópica, também é conhecida como unipersonalis. Unipersonalis, ou seja, a união das duas naturezas em uma só pessoa. É sobre isso que nós estamos aqui falando. Jesus tinha necessidade de ser homem. E ele também precisava ser Deus. Pastor, essa doutrina, ela é tão fascinante e ao mesmo tempo tão importante e misteriosa, como o senhor já colocou, que ela levou aí 2 séculos sendo debatida pelos teólogos cristãos. Verdade. Muitas pessoas, quando estudam a teologia, ou pelo menos ouvem falar, elas acreditam que a igreja inventou essas doutrinas. Mas, na verdade, a igreja ela refinou algo que já está patente na palavra de Deus. E por desconhecer essas doutrinas, tem surgido muitas heresias, como acontece com a doutrina da Trindade, né, que o irmão bem colocou aí. Por exemplo, quais são as implicações de nós não discernirmos a natureza teantrópica ou a união hipostática em Cristo? Bom, em primeiro lugar, se Cristo não era homem-Deus, ele não podia ter realizado a grande salvação. Se ele não é Deus, porque somente Deus pode salvar. Se ele fosse só homem. Se ele fosse só homem. Um grande profeta, como, por exemplo, os ebionitas acreditavam. Os ebionitas, como os muçulmanos. Os nazarenos, na época. Ou, por exemplo, ele não poderia salvar, porque a salvação não porque às vezes as pessoas, até me arrepio, né? As pessoas dizem assim, eu creio em Cristo, mas espera um pouquinho. A sua salvação depende de que Cristo. Qual Cristo? De que Cristo? Maitreya é Cristo? Ou então é o Cristo do Espiritismo, simplesmente um Buda, um iluminado apenas, Pastor, que não era divino? Será que é por isso que Jesus perguntou aos discípulos, quem diz os homens ser o filho do homem? Porque havia vários conceitos. Quando chega ali em Mateus capítulo 16, ali na região da Cesareia de Filipe, ele pergunta, o que dizem os homens a meu respeito? Um diz que tu és Elias. Outro diz que tu és Jeremias, Isaías ou algum dos profetas. Só que ninguém dizia que ele era quem ele realmente era. O Mashiach, o ungido, o Cristo. O Cristo. E isso fazia diferença? Uma grande diferença, porque se ele não era o Cristo, ele não poderia salvar. Se ele não era Deus, ele não podia salvar. Ele era mais um profeta, mais dois salvadores, que também não salva. Então, era de fundamental importância que Jesus fosse não apenas homem, mas Deus, porque somente Deus pode salvar. Por outro lado, havia necessidade também dele que ele fosse homem. Porque como homem, nós lemos, por exemplo, Hebreus capítulo 4, versículos 14 e 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Como homem, ele se identifica conosco. E ele, como sumo sacerdote, ele pode levar as nossas culpas até a Deus. Que coisa maravilhosa. O senhor falou aí que Jesus Cristo em tudo foi tentado, mas sem pecado. Sem pecado. Tá? É tão interessante porque esse tema ele tem vários desdobramentos. Com certeza. Por exemplo, um deles vem de uma seita que nós combatemos muito, que os irmãos já conhecem, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tá? Uma das doutrinas dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que está sendo debatida hoje, tá? Diga-se de passagem, há uma outra visão também, é sobre a natureza de Cristo. Porque tem um livro deles, chamado Estudos Bíblicos, onde eles dizem claramente que Jesus, ele tomou a natureza pecaminosa e caída, natureza de Adão e Eva após a queda. Uhum. Eles chamam isso de infralapsarianismo, né? Infralapso. Isso é complicado. A bem da verdade, vamos ser justos aqui, não é uma unanimidade dentro da igreja. Sim, por isso que está sendo debatido. Mas o presidente, Ted Wilson, ele defende isso lá nos Estados Unidos. Ele é o presidente, é o responsável, o que fala pela igreja.
E ele defende que Jesus tinha uma natureza pecaminosa. Caído, uma natureza caída. Uma natureza caída, que é a natureza infralapsa, que tem a natureza supralapsa. A supralapsa, na mentalidade, supralapso significa antes da queda. E a infralapsa é depois da queda. Então, o Adventismo ele está dividido nessas duas visões, a infralapsariana e a supralapsariana. Alguns, como Ted Wilson, por exemplo, é infralapsariano, acredita que Jesus recebeu uma natureza de Adão depois da queda. Outros já acreditam que a natureza de Jesus é a natureza antes da queda, que é justamente o que nós também acreditamos. Não acreditamos numa natureza infralapsa, mas supralapsa. Ou seja, que Jesus ele nasceu sem pecado. E esse é um dos grandes mistérios. E talvez eles queiram, como algumas seitas daquela época, os infralapsarianos, que dizem que Jesus herdou uma natureza depois da queda, algumas dessas seitas até surgiram para tentar se defender dessa acusação. Porque como que pode Cristo ser Deus e se unir e ser nascido de mulher? Porque Maria, por exemplo, ela é descendente de Adão. Era também pecadora e precisava de um Salvador. Agora, como Maria pode, então, gerar um filho no seu ventre, né, e se unir a Deus e essa natureza humana não ter pecado? Esse é o grande mistério, essa é a grande questão. Porque ele é descendente de Maria, é descendente de mulher. Né? E, ao mesmo tempo, ele é divino. Agora, como ele pode ser humano sem ter pecado? E aí? Pode falar. É tão fascinante porque, conforme o senhor vai falando, vai me surgindo aqui outras ideias, vários desdobramentos doutrinários de outras seitas. O irmão já tocou aí num caso bem típico do catolicismo, que é a Imaculada Conceição. Uhum. Né? Maria, então, segundo a doutrina católica, ela foi preservada do pecado. Ela é imaculada, por isso que existe a doutrina da Imaculada. Que ela não tinha pecado. Não tinha pecado. Assim como Cristo não teve pecado, e foi necessário Deus fazê-la sem pecado também, para que Cristo não tivesse pecado. Para que não tivesse. Então, perceba que a intenção é boa. A intenção é boa. Só que de boas intenções o inferno está cheio, né? Você está me entendendo? Então não basta ter a boa intenção. Essa intenção tem que estar fundamentada na palavra. A base é a palavra de Deus. Então não tem como você criar. E outra que os católicos também criam, nesta natureza teantrópica de Cristo, há um outro grande perigo, nessa união hipostática. Porque a união, de acordo com outra seita, a união, a natureza humana foi tipo como que engolida pela divina, ao ponto que eles veneram o corpo de Cristo. Eles adoram os pés de Cristo, adoram as mãos, tudo é sagrado para eles, é santo, de modo que pode ser adorado. Porque é teântrica, eles chamam de união teântrica. Então, de modo tal que o corpo pode ser adorado, o corpo pode... E é por isso que eles têm um Jesus morto, que aquilo pode ser venerado, adorado. Agora, voltando ainda à questão da natureza de Cristo, do ponto de vista humano, porque, do ponto de vista divino, ele é incriado, ele é eterno. Né? Mas do ponto de vista humano, ele surge no tempo, de mulher, porém sem pecado. Então nós cremos que Jesus ele nasce sem pecado por uma simples explicação, que está em Mateus capítulo 1, onde ele diz, olha, o Espírito Santo vai cobrir Maria, de modo tal que o que dela for gerado é fruto do Espírito Santo. O que faz com que Jesus não tenha pecado é justamente esta ação do Espírito Santo. É como se Jesus fosse criado como Adão. Adão, por exemplo, é criado do pó da terra, mas sem pecado, diretamente de Deus. E Jesus diretamente do Espírito Santo, de modo tal que ele não tem pecado. A sua natureza é uma natureza de Adão antes do pecado. Antes do pecado. Então ele não tinha, porque se ele tivesse uma natureza pecaminosa, como é que João Batista, em João capítulo 1, versículo 29, quando ele vê Jesus que está se aproximando, ele aponta para Cristo e diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ora, se ele mesmo era pecador, como é que ele poderia realizar uma obra de salvação, de tirar o pecado da humanidade, quando ele mesmo tinha necessidade?
como faziam os sacerdotes, que todo ano, no dia, na Hag Yom Kippur, ou seja, na festa do Yom Kippur, no dia do perdão, antes de oficiar pelos pecadores, primeiro ele tinha que oferecer sacrifício por si mesmo. Ele tinha que se purificar a si mesmo para poder entrar no santo e depois no santo dos santos e não ser fulminado ali dentro. Só que Jesus, diferente desse sumo sacerdote, que eram descendentes de Levi, ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que não tem começo, princípio nem fins de dia, eterno, incriado. E lá em Hebreus capítulo 7, 26, a Bíblia diz que ele é mais perfeito, mais sublime do que os céus, separado dos pecadores, Cordeiro de Deus, que não tem pecado, mas que tira o pecado do mundo. E assim ele pode realizar uma grande redenção, interceder por nós e oferecer sacrifícios pelos pecadores. De caso contrário, não tinha condições. Pastor, eu... Pois não. Pastor João Paulo, você está invadindo o nosso programa. Olha só, hein? Eu vou começar a cobrar por isso, viu? Porque ele fala bastante. Não, só vou fazer uma pergunta aqui. Muito bem. Pessoal da internet aí, bom dia. Bom dia aos ouvintes do rádio. É que eu não me segurei. Perfeito. E eu vou jogar o senhor numa fria. Meu Deus. Porque nós temos aí, sobre a natureza teantrópica de Cristo, um vídeo do adventista, apologista Leandro Quadros, onde ele acusa o doutor Nicodemos, quando o doutor Nicodemos usa o livro Estudos Bíblicos, na página 140, 141, dizendo que Jesus tinha uma natureza caída e pecaminosa. Então ele fala que a igreja se atualizou, que a igreja se modernizou e que hoje a igreja pensa como nós, evangélicos. E ele ainda acrescenta mais, permita-me aqui. Ele falou, qualquer pessoa que defenda a natureza pecaminosa de Cristo, tenha ele a posição que ele estiver dentro da igreja, tem que ser removido. Pois é. Agora, é Ted Wilson, é agora, o presidente. Não, mas agora eu estou citando aqui. Ellen White, desejado de todas as nações, Casa Publicadora, 37ª edição, mas você pode entrar lá no White Books e conferir o que eu vou ler. Ela diz com todas as letras: Cristo tomou sobre si as fraquezas da humanidade degenerada. Unicamente assim podia salvar o homem das profundezas da sua degradação. Ou seja, ele ele herdou uma natureza degenerada. Queria que o senhor comentasse essa contradição do Leandro Quadros, a afirmação da Ellen G. White e também o fato do livro Estudos Bíblicos assumir um posicionamento tão claro sobre isso e hoje a igreja voltar atrás. Esse livro ainda está sendo publicado? Eles ainda usam o livro, né? O livro, essa edição que eu tenho aqui é a 28ª edição da década de 90. Agora é com vocês. Obrigado. Desculpe invadir aqui o programa. Ele joga o fogo e sai. E sai. É muito apropriado, na concepção de algumas seitas, essa chamada nova luz, essas contradições. Se ele mudou para o bem, né? Sim. Porque você deixou de crer. Fica profeta. Justamente. Não só profeta, aí o presidente da igreja. Porque ele continua acreditando, lá nos Estados Unidos, ainda continua sendo defendido que a natureza de Cristo, que Cristo tinha uma natureza pecaminosa. Que ele tinha uma natureza pecaminosa. Então é muito complicado. Por aí dá para ver as contradições. E a Bíblia ela não tem contradição. Porque em momento algum a Bíblia apresenta Jesus como pecador. Jesus foi o único que pôde dizer assim para os fariseus: quem de vós me convence de pecado? Ele tem o testemunho dele próprio, o próprio Santo de Deus, o próprio Espírito Santo, e ainda mais, o testemunho também de João o Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O testemunho do Espírito Santo que inspirou os autores, principalmente o escritor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é. Capítulo 7, versículo de número 26. Nós também que ele se manifestou sem pecado e voltará sem pecado. E o 7,26, mais sublime do que os céus, separado dos pecadores. Isso aí faz toda uma diferença. Como é que a gente vai lidar com essa situação se atribuirmos a ele uma natureza pecaminosa? Esse assunto daria aqui 1 hora só para a gente comentar, porque tem muita água rolando por baixo da ponte adventista. Eu acho que eu fui meio sem coragem, eu devia ter falado nisso. Hein, pastor João Flávio? Acho que eu fui meio sem coragem, eu devia ter falado de improviso, né? Mas
Mas, pastor, vamos pular isso. A gente pode até voltar amanhã. Mas tem um outro ponto dessa natureza teantrópica de Cristo que vai consolidar a questão da natureza teantrópica, da união hipostática, vai consolidar uma doutrina cristalina no cristianismo ortodoxo, que é a doutrina da imortalidade da alma. Se Cristo não tinha uma natureza teantrópica, se não havia uma união hipostática, porque ficou decidido no Concílio de Calcedônia, que essas duas naturezas não se separam, não se misturam e não se dividem. É para sempre. Então veja, como Jesus, essa união hipostática poderia continuar, essa natureza teantrópica, se os mortalistas, também conhecidos como tenetopsirritas, aniquilacionistas, afirmam que o homem na morte ele deixa de existir. Jesus é 100% homem. Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Então, se esse homem Jesus morreu na cruz e deixou de existir, porque vale aqui lembrar outro detalhe. Alguns defendem a morte de Deus, dizendo que o Deus homem morreu, Jesus morreu como homem, morreu como Deus. Se ele morreu como homem, morreu como Deus, nós temos um problema, porque ele falou, olha, derribai esse templo, e no terceiro dia eu o reedificarei. Então veja que a ressurreição de Cristo não é a ressurreição realizada por uma só das pessoas, que são 3 pessoas na Trindade. Pessoa do Pai, pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Envolve a pessoa do Espírito, envolve a pessoa do Pai e envolve a pessoa do Filho. Agora, se ele estava morto, como ele ia se auto-ressuscitar? Morto como Deus. E outra, se Deus, Cristo Deus, morreu toda a divindade, porque é uma só divindade para as 3 pessoas. E o pior, não existem pastor, 3 divindades, então não é um triteísmo. Exatamente. Não, e o pior, é a primeira vez na história que de surge Deus... uma heresia tão gritante. Não. É a primeira vez na história que a Trindade deixa de ser Trindade. Deixa de existir. Deixa de existir. Agora, se Cristo morreu como homem, como é que continuou essa natureza teantrópica? Como continuou essa união hipostática? A única maneira de nós, então, continuarmos defendendo a imortalidade da alma é crendo que Cristo morreu como homem no seu corpo, mas não na sua alma. Caso contrário, desfaz-se a união hipostática e a natureza teantrópica. A única forma, então, que eu queria dizer, na verdade, era isso. De continuar a natureza teantrópica, a união hipostática é a alma sendo imortal, como o próprio Cristo afirma em Mateus 10, versículo de número 28. E como isso é afirmado também por Cristo lá em Lucas 23, 43. Quando ele promete ao ex-ladrão da cruz, hoje estarás comigo no paraíso, o seu corpo vai para a sepultura. E o que é que foi para o paraíso? Tem que ser a sua alma imortal. Da mesma sorte, a alma imortal de Jesus, ela continua existindo, porque essa alma de Jesus não é uma alma divina, é uma alma humana. E a natureza hipostática é justamente a natureza divina com a natureza humana. O que é que sobra da natureza humana para se unir à divina? A alma imortal. O corpo morreu, mas ele ressuscitou e uniu-se novamente a essa alma imortal. E essa natureza continua, porque Cristo continua na sua pessoa teântrica, ou seja, teantrópica. Essa união hipostática, ela é indissolúvel, inseparável, e esta é uma confirmação de que realmente a doutrina da imortalidade da alma é um golpe certeiro no mortalismo. É a morte da morte. Tanto é assim que todos os debates que nós observamos entre adventistas e evangélicos que desemboca para este tema, eles saem pela tangente dizendo que é um mistério. É a única coisa que eles podem falar. Né? Pastor Jamierson. Né? Verdade. Em mais de uma ocasião, eu tive o privilégio de ver, né, os adventistas saírem pela tangente dizendo que é apenas um mistério. Isso aí é um mistério, como é o mistério da Trindade e tal. Mas não é um mistério para nós que acreditamos na doutrina bíblica da sobrevivência da alma após a morte. Verdade. Ou da imortalidade da alma. Muito bem. Quando o senhor falou sobre imortalidade da alma dentro da doutrina teantrópica, eu quase que chamei de João de Deus, mas não vou chamar de João de Deus, mas só no sentido de adivinhar o meu pensamento aqui, de prever o meu pensamento. Por quê? Hoje nós temos uma palestra, pastor, justamente sobre o fenômeno João de Deus.
E estará conosco aqui o pastor Joaquim de Andrade, Meu Deus, um dos grandes apologistas do Brasil. Tá? Antes dele, estará conosco novamente, esteve ontem, Ignaldo Hélio. o pastor Ignaldo Hélio, trazendo o tema capacidade, né? O Evangelho Progressista, um outro evangelho. Sabia que tem um evangelho progressista no meio evangélico aqui? Sério? Sério. Olha aí. E sabe o que prega esse evangelho progressista? Esse evangelho progressista fala que nós... Não. Bom, vamos deixar então. Se você ficou curioso, venha assistir hoje, tá? A partir das 19 horas, tá? 19h30, melhor dizendo, a abertura de mais um dia desta edição, da 14ª edição do Congresso Apologético Pastor Natanael Rinaldi, com 2 grandes palestras. Primeira palestra do pastor Ignaldo Hélio, o Evangelho Progressista. Se você quiser saber o que é, venha. E depois, com o pastor Joaquim de Andrade, o fenômeno João de Deus. Deixa eu ler aqui um depoimento. Tiago, olha aqui, pastor João Flávio. Tiago Reis Mara Castro. Maravilha, ele está dizendo, olha, verdade, um poço de contradição à Igreja Adventista. Fui mais de 5 anos dessa seita mentirosa e cínica. Essas são palavras dele. Fui professor, ancião, evangelista. Poxa. Mas me aprofundando cada vez mais nessa doutrina, deixa eu ver aqui, eu perdi. Nessas doutrinas, vi que as doutrinas adventistas não passam de invenções e deturpações. Foi ancião. Tem vários testemunhos também, gente que estão saindo dessa seita. Pois é. Muito bem. Voltando a essa questão ainda do livro, né? Estudos Bíblicos, que fala sobre a doutrina supra e infra. Certo. Houve um congresso em 2007 para comemorar os 50 anos do Questões sobre Doutrina. Tá? E esse congresso foi nos Estados Unidos. Questões sobre Doutrinas é aquele livro que no debate com o Leandro Quadros eu puxei, e aí ele já estava com outro livro lá, né? A base da Igreja Adventista. Isso, né? Exatamente. São respostas que os adventistas dão aos evangélicos. Tem toda uma história por trás que eu gostaria muito de comentar a respeito do Walter Martin, porque todas as vezes que nós falamos que a Igreja Adventista é uma seita, um dos argumentos centrais é citar o Walter Martin e questões sobre doutrina. Que, na verdade, foi enganado por eles, né? Completamente. E eu gostaria muito de trazer esse tema à baila aqui para os nossos ouvintes. E assim como muitos cristãos hoje, não. A Igreja Adventista... É uma igreja evangélica com a única diferença que guarda o sábado e não come carne de porco. Achando que é só isso. A Igreja Adventista é como se fosse a lua, tem um lado escuro da lua, que as pessoas não veem. Né? A gente tá vendo o lado onde tem São Jorge montado no cavalo. A minha avó falava que tinha um São Jorge montado no cavalo na lua, porque tem um contorno lá que parece uma imagem. Né? Só vem isso. O lado escuro da lua, as pessoas não conseguem encontrar. Né? Mas nós conseguimos e estamos trazendo através das nossas pesquisas. Meu filho, é até às 9 horas, é isso? 1 hora só? Você tá de brincadeira. Meu Deus, já se foi. Muito bem. Mas eu acho que foi bem pontuado, viu? A questão da natureza teantrópica, mostrando que a doutrina da imortalidade da alma está ali na natureza teantrópica. Eles podem negar qualquer coisa, mas como negar essa continuação, essa inseparabilidade das duas naturezas? Não tem como. Para que a natureza teantrópica de Cristo prevaleça, essa união hipostática, faz-se necessário, então, a doutrina da imortalidade da alma, porque o divino está unido à alma humana de Jesus, e então essa natureza... E quanto eles tentam explicar isso fora da palavra mistério, por isso que eles estão apelando muito à palavra mistério. Por quê? Porque eu já vi um pastor adventista, em um debate, tentar explicar isso fora dessa questão de apelar para o mistério, e ele caiu numa das heresias mais condenadas pela igreja primitiva, que foi a heresia de Nestório, de Apolinário. De Apolinário, em fazer 2 pessoas em Cristo. Justamente. Tá? Porque não tem como. Né? Não é, e não vamos dar ibope aqui para adventista algum. Não é verdade? Apesar que já acabamos dando, né? Mas chegamos aqui ao final desse programa. Amanhã tem mais, tá? Amanhã nós temos mais programação, nós temos a continuação do nosso congresso
E também nós voltaremos aqui para dirimir as dúvidas. Rapaz, e eu as gostei, me dá vontade de ficar, viu, meu? Porque olha, o negócio tá. Apesar dos homens de Deus, infelizmente, nós temos que parar aqui. O tempo Amém. não nos permite, né? Vamos fazer uma oração então, pastor? Vamos. Gostaria que o irmão orasse a Deus, agradecendo e pedindo já a bênção de Deus para logo mais à noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te glorificar, te exaltar e bendizer pela tua fidelidade, amor, graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Por esta oportunidade singular de estarmos aqui refletindo sobre a tua palavra, esclarecendo dúvidas, a fim de que o seu povo possa se livrar, Senhor, das garras das seitas. Abençoa a tua igreja e o teu povo. Abençoa também esse 14º congresso que está acontecendo aqui na cidade de Santos. Abençoa os palestrantes, os irmãos que possam ser despertados para essa realidade, aprender mais de ti, da tua palavra e dos teus servos que o Senhor tem usado aqui neste lugar. Abençoa também o pastor Nathanael Rinaldi Filho, o pastor João Francisco Martinez, o pastor Paulo Cristiano e todas as pessoas envolvidas aqui na técnica e todo o teu povo, em nome do Senhor Jesus, derrama sobre nós a tua graça, porque dependemos de ti. Amém. Amém.